Hello, jovem, it's me. Estou aqui para mais uma aula de física com vocês, professora Deise, como vocês já conhecem. Pessoal, o que nós estávamos fazendo a aula passada? Bom, falamos de magnetismo. Começamos a aprender as primeiras ideias sobre magnetismo, conceito, e também começamos a ver aí sobre campo magnético, certo? Nós vimos aí um pouco sobre força magnética, campo magnético terrestre e nós resolvemos algumas questões relacionadas ao magnetismo. Nós vimos lá as propriedades dos ímãs, que é um dipolo magnético, ou seja, tem dois polos. Nós vimos que toda vez que se quebra um ímã, ele vai continuar com dois polos. E também nós vimos o princípio da atração e repulsão desses polos magnéticos, certo? Pessoal, e hoje? Hoje nós vamos continuar falando de magnetismo e hoje nós vamos aprofundar a respeito de campo magnético. Então, vamos lá, olha só, se liga no que nós vamos ver hoje. Campo magnético, primeira parte aí nós vamos aprofundar o conceito de campo magnético e também nós vamos começar a verificar o comportamento do campo magnético produzido por corrente elétrica e também campo magnético depende da forma do condutor. E a partir dessa aula, como habilidades, nós temos estabelecer as características do vetor indução magnética, reconhecer as características do campo magnético gerado por corrente elétrica em um condutor e também perceber que o campo magnético gerado por corrente depende do formato do condutor. Tá bom, pessoal? Entendido isso? Vamos lá, então, começar pelo campo magnético, conceito de campo magnético. Então, nós vimos em aula passada que campo magnético é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço. Ok? E aqui, para exemplificar, nós falamos daquela experiência do ímã de barra com limalhas de ferro. E nós vimos que, quando nós colocamos essas limalhas de ferro aqui, ok? Nós vimos aí que esse campo, ele tem mais intensidade aqui nos polos do ímã. E nós vimos também que é o ímã que cria o campo magnético da mesma forma, como é a carga elétrica, e a massa que, respectivamente, cria os campos elétrico e gravitacional, ok? Então, se campo elétrico é criado por carga elétrica, campo gravitacional é devido à massa, então o campo magnético é devido a materiais com propriedades magnéticas. E aqui, olha só, na figura, nós temos outro exemplo, tá, pessoal? E aqui, continuando, nós temos mais uma figura para demonstrar aqui o nosso campo magnético. Então, nós temos alguns materiais, um prego, um outro ímã aqui no canto, uma bússola e uma moeda. Então, se eu pego o ímã e coloco perto desse material, aqui nós temos que o ímã, ele tem o campo magnético e nós vamos ter a interação desses objetos com esse campo magnético, ok? Essa interação, ela tem o quê? Mesma direção, sentido oposto, certo? E mesma intensidade. E nós vamos ter o quê? A atração desses materiais devido ao campo magnético. E aqui no caso da bússola, nós vamos ter o quê? O alinhamento da agulha. Então, vocês podem ver, olha só, a agulha, que é a parte norte, está sendo atraída pelo sul do nosso ímã, tá, pessoal? Bom, o que nós podemos falar mais a respeito disso? Vamos lá, olha só. Então, aqui, nós vimos o seguinte. Olhando essa imagem, e nós podemos mostrar o que eu falei anteriormente através dessa imagem, e aqui só para a gente ver, olha só, isso pode ser mostrado através da imagem de um vetor de um ímã, que é representado pelo vetor B. Então, pessoal, o vetor de um ímã, nós vamos começar aqui a representar pelo vetor B, ok? As linhas de indução partem dos vetores de indução magnética e dirigem-se do polo norte para o polo sul, e isso aí nós vimos, né, na aula passada, aqui por convenção, eu saio do norte e vou para o sul, certo? E isso ali vai servir para a gente determinar a nossa direção e sentido das nossas linhas e também do vetor indução magnética e fazer alguns exercícios que, como nós fizemos aí
na aula passada. E nessa aula a gente também vai fazer algumas características desse vetor indução magnética, ok? Vamos continuar, olha só. Então ali nós temos a figura e vocês podem perceber isso que foi falado, tá bom? Bom, pessoal, olha só, continuando aqui, nós temos o seguinte: se pudermos traçar todos os pontos onde há um vetor indução magnética associado, veremos linhas que são chamadas de linhas de indução do campo magnético. Estas são orientadas do polo norte em direção ao polo sul, como eu já falei para vocês, e estamos falando mais aqui para isso ficar bem caracterizado, ok? E em cada ponto, o vetor B tangencia essas linhas. Então, se a gente for olhar aqui na imagem, nós temos que as linhas indução de campo magnéticos, elas saem aqui, ó, do norte para o sul, como vocês podem observar. E quando nós formos ver aqui a questão do vetor indução magnética, nós vamos ver que esse vetor, ele é sempre tangente à direção dessas linhas. Eu vou colocar isso numa próxima imagem para vocês verem, tá bom? Pessoal, olha só, essas linhas de indução existem também no interior do ímã. Portanto, são linhas fechadas e sua orientação interna é do polo sul para o polo norte. Então, vamos entender o seguinte aqui. Na figura, vocês podem ver externamente que essas linhas, elas saem do norte e vão para o sul, certo? Olha só, é só observar aqui na figura. Mas essas linhas, pessoal, de indução, elas também têm no interior desse ímã aqui. No interior desse ímã, elas são fechadas. Então, aqui no caso, na parte orientação interna, ela vai do sul para o norte, ok? Assim como as linhas de força, as linhas de indução não podem se cruzar e são mais densas onde o campo magnético é mais intenso, que nesse caso aqui vão ser nas extremidades. Então, essas linhas, elas são mais intensas nas extremidades e elas não podem se cruzar. Entendido isso? Ok? E aqui, pessoal, nós vamos ver, então, as características dessas linhas de campo, essas linhas de indução, tá bom? Vamos lá, essas linhas, elas não são reais, tá? Você não vai ver linhas, o que você vai ver que nós vimos naquela figura anterior é o formato do campo magnético do ímã. Se você pegar lá, por exemplo, o que nós vimos naquela figura? Está aqui um ímã de barra, você coloca uma folha de sulfite em cima, se você jogar pozinho de ferro, você vai ver o jeito do campo, o desenho do campo magnético. Mas essas linhas que nós estamos considerando, você não vai ver, você vai ver o formato desse campo. Mas, matematicamente, a gente pode considerar essas linhas e elas têm aí características, ok? Então, vamos ver essas características. A primeira que eu falei para vocês ali é que elas não são reais. A segunda é que a direção do campo tangente à linha. Então, a direção do campo lá do vetor indução magnética é tangente a essas linhas, ok? E também nós temos que a intensidade do campo é aproximadamente a densidade de linhas, ok? Aqui outra característica, elas não podem se cruzar, como nós vimos anteriormente, e também formam ciclos fechados entre os polos, ou seja, no exterior aqui do ímã, elas vão do polo norte ao polo sul, e no material magnético, que é lá no interior, como nós vimos no slide anterior, elas vão do sul ao norte, ok? Unidades, pessoal, que a gente pode trabalhar de unidades aqui. A unidade no SI, lá do nosso campo, é o Tesla, ok? O Tesla, ele é a combinação aqui, ó, de Newton, segundos, Coulomb e metros, ok? E aqui, só para a gente lembrar, Coulomb por segundo é ampere, certo? De corrente. Então, eu tenho aqui, ó, Newton, ampere, metro. Combinando aqui essas unidades, nós temos o Tesla. Outra unidade que não é usual seria o Gauss. E aqui, só para a gente ver, um Tesla tem, olha só, 10.000 Gauss, tá? Então, aqui, pessoal, no SI, nós vamos ver aqui, ó, nos nossos cálculos, que a unidade é o Tesla, ok? Entendido isso? Fechou? Galerinha, olha só, tá aqui o nosso ímã. Esse ímã aqui eu utilizei lá na nossa aula passada, só para a gente ver. Tá aqui o ímã, olha só as linhas.
Aí, como eu falei para vocês, essas linhas elas se orientam aqui, elas saem do norte e vão para a parte sul e elas não se cruzam, tá? E aqui, se a gente for ver, olha só, vão pegar vários pontos nessas linhas e o nosso, no caso aqui, ó, vetor indução magnética é sempre tangente, ou seja, tem uma direção tangente a essas linhas, como vocês podem observar aqui, ok? E para a gente complementar mais ainda a nossa informação, se a gente colocar aqui, olha só, vamos lá de novo, olha aqui as linhas, e a densidade dessas linhas é aproximadamente, né, o valor do nosso campo. Aqui, de novo, pegando os pontos, olha só, vetor indução, que é o que a gente vai calcular, ele é sempre tangente. E aqui, se a gente for colocar, olha só, algumas bússolas, nós vamos ver, nesse caso, olha só, aqui, ó, o polo norte da nossa bússola sempre vai apontar na direção desse vetor, tá, pessoal? Indução, olha lá. Ó, vocês podem ver o norte ali, ó, apontando para o nosso vetor indução magnética. Olha ali mais um pouquinho, deixa eu ver se ainda tem mais. Pronto, acho que essa foi a última. Ah, não, tem mais uma ali. Ah, tá aqui. Aí, fechou. Entendido, pessoal? Então, nós temos as linhas, nós temos o vetor indução magnético e nós temos ali a orientação da bússola, tá? Pessoal, mas aí eu faço a seguinte perguntinha para vocês. Será que são todas as substâncias que se comportam de maneiras iguais ou a gente pode classificar essas substâncias? Bom, vocês já devem ter visto, né, que a gente pode classificar essas substâncias. Então, vamos classificar e ver a característica de cada uma delas? Vamos lá, olha só. Em relação à questão das substâncias, quando a gente trabalha com magnetismo, vamos primeiro aqui, classificação. Vamos começar pelas substâncias ferromagnéticas. Bom, os materiais que são compostos aí por substâncias ferromagnéticas se imantam fortemente se colocados na presença de um campo magnético. Então, substâncias ferromagnéticas, ela adquire propriedades magnéticas de maneira muito forte, tá, pessoal? Quando elas estão aí na presença do campo magnético. Então, olha só, nós temos o ferro, cobalto, níquel, são exemplos de substâncias ferromagnéticas, ok? Então, vamos lá comigo. Ferromagnéticas se imantam fortemente na presença do campo magnético, ok? E aqui temos alguns exemplos. E aqui, ó, ainda nas substâncias ferromagnéticas, tá aqui, olha só, nós temos, por exemplo, uma substância ferromagnética, aqui do outro lado nós temos um ímã, e aqui, se a gente coloca o ímã perto da substância ferromagnética, vocês podem ver, olha só, os mini, vou colocar dessa forma, os mini polinhos, né, os mini ímãs aqui, eles são atraídos fortemente pelo nosso ímã, ok? Olha só, se liga ali, a atração, tá, pessoal? Então, substâncias ferromagnéticas, elas se imantam de maneira muito forte na presença do campo magnético e também são fortemente atraídas. Então, se eu pego um ímã, tá ali como vocês viram, o polo norte e o polo sul, e coloco perto de uma substância ferromagnética, vocês viram que os pequenos ímãs, vamos colocar dessa forma, dentro da substância, o polo oposto é atraído para o ímã, ok? Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Ainda na nossa classificação, nós temos as substâncias paramagnéticas, né? Nas substâncias paramagnéticas, são materiais que são fracamente atraídos pelos ímãs. Então, aqueles materiais que quase não sofrem aí a ação do ímã em relação à atração, são substâncias paramagnéticas, ok? E aqui, como exemplo, nós temos o que? O alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre. São substâncias que, quando colocadas na presença de um campo magnético, são fracamente atraídas por esse campo magnético, tá, pessoal? E aqui, para exemplificar, olha só, tá aqui. Então, imagina que a gente tem uma substância aí, ó, paramagnética, e tá aqui os mini ímãs dessa substância. Se eu coloco um ímã perto, olha o que vai acontecer com o alinhamento desses polos, ó. Ele é fraco.
certo? Então, eu vou ter aqui uma atração fraquinha, ok? Olha só como é que ficou, certo? Então, ali nós vimos uns exemplos de substâncias paramagnéticas. E aqui, para fechar a nossa classificação, nós temos as substâncias diamagnéticas. Vamos ver aqui, olha só. São materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário do campo magnético aplicado, tá, pessoal? Olha só. Exemplos: cobre, prata, chumbo, ok? Então, são exemplos aí de substâncias diamagnéticas. Então, vamos lá. Enquanto nas substâncias ferromagnéticas, os mini-ímãs, que são os ímãs elementares da substância, se atraem no polo oposto ao do ímã que é colocado perto, então se eu coloco o sul, para esse lado aqui, os ímãs elementares, o norte, vai ser alinhado para cá. Então, vou ter uma atração magnética, certo? Nessas substâncias aí, que são as diamagnéticas, isso é o contrário. Vamos ver no desenho, olha só. Então, se liga ali no desenho, tá aqui a nossa substância diamagnética. Eu vou colocar um ímã perto. Pessoal, se essa substância fosse ferromagnética, esse norte aqui, ó, todos os nortes virariam para cá, certo? Mas, contudo, entretanto, essas substâncias aqui são diamagnéticas. Então, como nós lemos ali, vai acontecer o quê? O contrário. Olha só, se liga lá, ó. Tá vendo? Então, o que aconteceu aqui? O polo sul dos ímãs elementares da nossa substância viraram-se aqui, olha só, para o polo sul do ímã. Então, nós temos repulsão. Se liga lá, olha só, quase que a repulsão vai na cabeça do Vitor ali, certo? Um pouquinho, quase ele leva uma substância diamagnética na cabeça. Então, aqui, pessoal, olha só, repulsão. Entendido? Nós temos essas três classificações aí das substâncias, tá? Então, vamos continuar aqui e ver quais são os tipos de campo. Olha, professora, você falou do campo magnético e tal, que os materiais com propriedades magnéticas têm ali ao redor o campo, mas nós temos tipos de campo? Temos, pessoal, a partir de agora nós vamos ver os tipos de campo e as características desses campos, ok? Então, se liga lá, olha só. O primeiro que nós vamos conversar é o campo magnético uniforme, ou CMU, né? Que é o campo magnético uniforme. De maneira análoga ao campo elétrico uniforme, isso lá da unidade 1, se vocês lembrarem de campo elétrico uniforme, a gente vai conseguir ver melhor essa parte aqui. Da mesma maneira lá do campo elétrico uniforme, nesse caso aqui, é definido como um campo ou parte dele onde o vetor indução magnética é igual em todos os pontos. Então, vocês podem observar aqui as linhas, nesse caso aqui, vocês podem ver que elas são uniformes, que elas são paralelas, certo? Então, nesse caso aqui, nós podemos falar que elas são iguais em todos os pontos, ou seja, tem mesmo módulo, direção e sentido. Olha só, vocês podem observar aqui, ó, se você for calcular cada vetor indução magnética desse daqui, olha só quantos eu tenho no desenho aqui. Eu tenho 5. Se eu for calcular cada um desses 5, eu sempre vou ter o quê? O mesmo valor. Eles têm a mesma direção e também o mesmo sentido. Então, aqui eu estou trabalhando com um campo magnético uniforme, tá, pessoal? E aqui, como eu falei para vocês, assim sua representação por meio de linhas de indução é feita por linhas paralelas e igualmente espaçadas. Então, todas as vezes que vocês verem esse tipo de campo aqui, é um campo magnético uniforme. E a parte interna dos ímãs, em forma de U, aproxima um campo magnético uniforme. Então, ímãs desse formato aqui, a gente consegue observar melhor esse campo magnético uniforme, ok? Bom, olha só, continuando falando aqui dos campos. Se eu pego um ímã de barra, por exemplo, olha só aqui, ó, não produz campo magnético uniforme, tá, pessoal? Agora, se eu pego um ímã aqui no formato de U, esse em si produz linhas paralelas, vocês podem ver, e esse vetor indução magnético aqui, ok,
tem o mesmo módulo direção e sentido, tá? Então, esse exemplo aqui não é uniforme, esse exemplo aqui é uniforme, ok? Entendido isso? E aqui só para a gente fazer a orientação, olha só. Nesse caso aqui, o vetor indução magnética, ele tem um valor constante. Fechou? Olha ali, só para a gente exemplificar. Deixa eu só apagar o que eu coloquei aqui. Pronto, olha só para a gente fazer uma representação. Olha aí que bonitinho. Então tá aí, pessoal, para a gente representar o nosso campo magnético uniforme, tá? E aqui a gente colocou alguns iminhas, né? Algumas bússolozinhas aqui para a gente poder representar. Então aqui nós podemos ver que norte, sul. Esse lado aqui vai ser o sul, esse lado aqui vai ser o norte, ok? Entendido isso? Porque quando a gente coloca uma bússola, né, geralmente o norte dela aponta aí no mesmo sentido do nosso vetor indução, ok? O que nós podemos falar mais, pessoal? Campo magnético produzido por corrente elétrica. Bom, nós vimos o campo magnético uniforme, que é devido aí a ímãs com forma de U, por exemplo. Agora a gente vai ver também campo produzido por corrente. O que eu falei para vocês, né? Que quando você tem lá um condutor e ele é percorrido por corrente elétrica, ali ao redor daquele condutor, a gente vai ter a criação de um campo magnético. Enquanto estiver passando corrente, eu vou ter esse campo magnético aí, entendido? Então vamos, a partir de agora, ver as propriedades e características desse campo magnético. Vamos lá? Olha só. Como os elétrons e prótons possuem características magnéticas, ao serem expostos a campos magnéticos, interagem com este, sendo submetidos a uma força magnética. Ou seja, se eu tenho características magnéticas aqui e eles são expostos a campos, então eu vou ter interação entre os elétrons e prótons e o campo magnético. Então, se eu tenho interação, o nome dessa interação é força magnética. Entendido, pessoal? Bom, olha só. Aqui, supondo campos magnéticos estacionários, ou seja, que o vetor campo magnético em cada ponto não varia com o tempo. Outra coisa aqui para a gente supor, partículas com velocidade inicial v no momento da interação, ou seja, ela já vem com uma certa velocidade, diferente de zero. E também aqui, outra condição, é que o vetor campo magnético no referencial adotado é B, ok? Que é o nosso vetor indução magnética. E aqui, olha só, vamos começar a ver alguns tipos de campo, tá, pessoal? Olha só, partícula carregada na presença de um campo magnético. Então, você tem uma partícula, essa partícula aqui, ela está carregada e ela está na presença de um campo magnético. Então, vocês podem ver, olha só, que ela já está com uma certa velocidade nesse campo. E aqui vocês podem ver como é que está ocorrendo essa interação. E aqui eu já deixei no cantinho, ó, nesse GIF aqui, que tem a referência dele aqui embaixo. Aqui no cantinho nós podemos ver como é calculado essa força que nós vamos falar mais para frente na nossa aula. Eu preciso do valor da carga, da velocidade dessa carga e do vetor indução magnética. Tendo esses três dados aqui, eu consigo calcular essa força de interação quando eu estou trabalhando com partículas, tá, pessoal? Partículas carregadas dentro de um campo. Olha só como é que elas ficam. Que bonitinho, né? Vamos continuar aqui, olha só. Pessoal, então vamos lá. A gente falou ali da partícula carregada dentro do campo e nós vamos ver aqui três resultados quando nós falamos de partículas carregadas na presença do campo magnético. E nós temos, primeiro, carga elétrica em repouso. Repouso é velocidade nula. Então vamos lá. Um campo magnético estacionário não interage com cargas em repouso, ok? Então tá ali o campo magnético, a carga está em repouso, eu não vou ter interação com essa carga. Então vamos lá. Tendo um ímã posto sobre um referencial arbitrário, R, tá? Só um referencial, R de referencial, tá? Se uma partícula com carga Q for abandonada em sua vizinhança com velocidade nula, não será observado o surgimento de força magnética sobre esta partícula, sendo ela positiva, negativa ou neutra, tá, pessoal? Então, qual é a condição? Partícula com velocidade nula não interage com campo magnético.
Se eu não tenho interação, o que é interação? Força. Então, nesse caso aqui, olha só, a força é zero. E você pode observar até pela própria fórmula. Ó, a carga multiplica a velocidade, que multiplica o campo, e dependendo aqui do caso da angulação que essa carga está nesse campo. Então, se esse cara aqui for zero, zero multiplicado com qualquer outro número vai ser zero, ok? Então, aqui nós podemos constatar o que acontece aqui com a nossa carga em repouso, ok? O que nós temos mais, pessoal? Carga elétrica com velocidade na mesma direção do campo. Então, nesse caso aqui, a velocidade aqui não é nula, certo? Nesse caso aqui, ela está na mesma direção do campo. Então, tá aqui, olha só. O campo, nesse caso, ó, ele sai daqui para cá. Tá aqui o nosso vetor indução magnética e tá aqui a nossa partícula. Nossa partícula aqui, ó, com carga maior que zero, e a velocidade dela está aqui, olha só, no mesmo sentido de orientação do campo, ok? Nesse caso aqui, eu posso falar que se a velocidade da partícula está no mesmo sentido aqui do campo, o ângulo formado entre essa velocidade e essa aqui, ó, a nossa linha, é quanto aqui? Zero, ok? Se eu for substituir aqui, o que vai acontecer? Olha só, força magnética nula. Então, nesse caso aqui, um campo magnético estacionário não interage com cargas que têm velocidade não nula na mesma direção do campo magnético. Ou seja, quando é que essa força magnética é nula? Primeira condição, velocidade nula, carga com velocidade nula. Segunda condição, carga com mesma velocidade, nesse caso aqui, carga com velocidade não nula, mas está aqui, ó, no mesmo sentido do campo. Entendido, pessoal? Olha só, sempre que uma carga se movimenta na mesma direção do campo magnético, sendo o seu sentido ou contrário, não há aparecimento de força eletromagnética que atua sobre ela, e isso nós podemos ver aqui, ó, pela formulazinha, tá? Então, é só você ver seno de zero, ou, se o caso fosse o contrário aqui, né, seno de 180, ok? Um exemplo deste movimento é uma carga que se movimenta entre polos de um ímã. A validade dessa afirmação é assegurada independente do sinal da carga estudada, ok? Nesse caso aqui, ó, independente do sinal da carga aqui, essa força magnética vai ser nula, porque se você for pegar aqui o ângulo, né, colocado aqui e tirar o seu seno, aqui o seno de zero, e se eu for colocar aqui no sentido oposto, seria de 180. Então, olha só, força magnética nula. Vamos ver outra condição. Tá aqui o que eu falei para vocês, carga elétrica com velocidade em direção diferente. É a mesma situação anterior, pessoal, olha só. Tá aqui o sentido e aqui, ó, sentido oposto. Qual é o ângulo formado aqui? 180. Se você for tirar aqui seno, qual vai ser o valor dessa força magnética? Nula, ok? E aqui, só para a gente ver a leitura, quando uma carga é abandonada nas proximidades de um campo magnético estacionário, com velocidade em direção diferente do campo, esse interage com ela. Então, essa força será dada pelo produto dos vetores, está aqui, ó, vetor indução e velocidade. E resulta em um terceiro vetor perpendicular a ambos, que é chamado de produto vetorial, tá, pessoal? Aqui a gente não vê isso no ensino médio, tá bom? No nosso curso aqui, mas é só a nível de informação. Tá? O que a gente tem que observar é o quê? O ângulo que é formado entre a direção aqui, ó, e sentido do nosso campo com a nossa carga. Entendido isso? Fechou? Então, a gente tem mesma direção, mesmo sentido, força nula, mesma direção, sentido oposto, também nula. Fechou? E aqui, pessoal, quando é que não vai ser nula? Vai ser nesse caso aqui. Olha só, mas podemos orientar o nosso estudo para um caso peculiar, onde a carga se move em direção perpendicular ao campo, e outro onde a direção do movimento é qualquer, exceto igual ao do campo. Quando é igual ao do campo, como nós vimos, zero ou 180, força magnética nula. Então, quando é que vai ser não nula? Quando
for diferente de 0 e de 180. E nesse caso aqui a gente pode considerar, por exemplo, a carga com movimento perpendicular ao campo. Experimentalmente, pode-se observar que, se aproximarmos um ímã de cargas elétricas com um movimento perpendicular ao campo magnético, este movimento será desviado de forma perpendicular ao campo e à sua velocidade, ou seja, para cima ou para baixo. Este será o sentido do vetor força magnética. Se liga aqui, olha só, olha lá. Então aqui, pessoal, nós temos o campo entrando, ok? E a nossa carga aqui, vocês podem ver, ó, se o nosso campo está entrando, ok? Imagine aqui uma caneta, um lápis entrando na folha do seu caderno. E aqui a 90 graus nós temos a velocidade. Então, se está 90 graus aqui, a nossa força magnética, olha só, ela vai fazer 90 graus com a velocidade. E aqui nós temos um desenhozinho de uma representação, tá, pessoal? Observação importante. Note que o período desse movimento não depende da velocidade, qualquer que seja o seu valor. O período não será alterado, o que vai mudar é o tamanho da trajetória para velocidades maiores e o raio será maior. Então, isso significa dizer, se essa velocidade aqui, ela for crescendo, o raio dessa trajetória aqui vai crescendo também, ok? E esse raio aqui, ele depende, como vocês podem ver, da massa dessa partícula, da velocidade da partícula, ok? Do valor da carga e do valor aqui, vetor indução magnética. E aqui a força, lembrando, ela vai ser aqui, ó, QVB. E aqui, só para a gente lembrar, é a força centrípeta, né? Que nós temos aqui uma combinação, porque isso aqui está em movimento circular. E o período desse movimento, vocês podem observar, vai ser dado por essa formulazinha aqui, ok? Então, a nossa força magnética aqui, pessoal, ela é não nula, fechou? Olha só, para cargas positivas, esse desvio acontece para cima. Então, tá aqui, ó, o nosso ímã. Vocês podem ver a linha aqui, ó, as linhas saindo do polo norte para o sul. E aqui, se eu coloco uma carga com velocidade perpendicular a essas linhas, ela vai ser desviada para cima. Olha só, vocês podem ver aí, ó, o nosso sentido aqui. Eu também tenho o contrário. Para cargas negativas, esse desvio acontece para baixo. Então, se liga só, tá aqui, ó, velocidade aqui, ó, da nossa partícula perpendicular ao campo, ela vai ser desviada para cima. Então, ela vai para cima. Quando ela é negativa, ela vai para onde? Para baixo, ok? Então, aqui, se vocês observarem, pessoal, olha só, tá aqui a nossa linha de campo e a nossa partícula, ela tá com a velocidade, olha só, perpendicular, ok? Se ela for positiva, ela vai ser desviada para cima, negativa para baixo. Entendido isso? Fechou? Vamos lá, olha só. Continuando ali, nós temos também, se eu lançar cargas em um campo magnético, então está aqui o nosso campo magnético entrando, né, que é representado pelo xizinho, e a gente vai lançar aí algumas cargas, olha só. Ó, imagine que eu lancei algumas cargas e elas ficaram com as seguintes trajetórias representadas em 1, 2, 3, 4 e 5, como vocês podem observar. Então, a gente vê aqui, ó, que na presença do campo, 1, ele desviou bem na entrada aqui, o 2, ele teve um raio maior, e o 3, um raio maior. O 4 aqui passou direto, e o 5, vocês podem ver que ela foi desviada para o outro lado. Vamos identificar quais são essas partículas que foram lançadas aí dentro, olha só. Tá aqui, imagina, lançou 5, né? Então, nós temos 5 trajetórias, 5 partículas, próton, nêutron, elétron, pósitron e alfa. Então, vamos identificar de quem são essas trajetórias. Pessoal, o próton, ele tem uma massa m, ele é portador de carga positiva. O nêutron aqui, ó, ele tem uma massa m, ele é portador de carga zero, né? Vamos colocar assim. O elétron, ele tem uma massinha bem menor que a do próton, ele é portador de carga negativa. O pósitron, ele tem uma massinha pequenininha, igual a do elétron, ele é portador de carga positiva. E alfa tem uma massa enorme, né? Ok? Ele é portador de cargas positivas. E a massa dele ali é 4 vezes, olha só, a massa do
próton e do nêutron. Então, vamos identificar aqui, ó. O que vai acontecer? O nêutron, gente, ele é responsável pela trajetória 4, ou seja, nele não tem portador de carga, ele passa direto aqui no nosso campo. Aqui, olha só, o elétron corresponde ao 5, porque ele é portador de carga negativa, então ele vai ser desviado para baixo, como nós vimos. Olha só. O pósitron é a trajetória 1, porque ele tem uma massa pequenininha, então ele foi desviado para cima aqui. Aqui, ó, alfa é a terceira, ok? Alfa é a terceira porque ele tem uma massa maior, ele é portador de carga positiva, ele foi desviado para cima. Então, o raio aqui é maior, certo? E aqui, para fechar, olha só, o próton é o segundo, ok? Ele foi desviado para cima, positivo, né? E ele tem uma massa ali menor que a da partícula alfa, ok? E aqui nós vimos aí o comportamento de algumas cargas lançadas em um campo magnético com velocidade diferente de zero e que não está nem na mesma direção e sentido deste campo, fechou? Ou seja, perpendicular, né? E aqui, pessoal, só para a gente ver, olha só, se eu jogo um elétron aí nesse campo, aqui nós temos a representação da trajetória desse elétron, ok? E aqui o elétron com velocidade inicial V0 atravessa sucessivamente as regiões 1, 2 e 3 da figura que está aqui, terminando o trajeto com velocidade maior que a velocidade inicial, ok? E aqui, olha só para vocês verem, tá ali nosso elétron, como eu falei para vocês. Daqui até aqui, olha só, ele vai com movimento acelerado, ok? Tá aqui. Ó, o nosso elétron ali. Movimento acelerado, ok? Aqui nós podemos observar ó, a força magnética, né, perpendicular aqui à velocidade do elétron. E tá ali o nosso vetor indução magnético, né, pessoal? E nesse caso aqui, o nosso elétron, ó, ele vai fazer o movimento acelerado agora novamente, olha só. Vai ser desviado aqui, ó. Fechou? Tá aqui o nosso movimento do nosso elétron, só para a gente poder verificar o que acontece, tá bom? Olha só, aqui só para a gente ver, pessoal, na região 1, o vetor campo elétrico se dirige para baixo. Na região 2, o vetor campo magnético está saindo perpendicularmente ao plano da figura, ou seja, como se estivesse vindo na direção do seu rosto. E na região 3, o vetor campo elétrico se dirige para cima, ok? Só para a gente ver o porquê que o elétron se comporta dessa forma, tá bom? E aqui, galerinha, olha só para a gente lembrar aqui, eu tinha colocado anteriormente, mas vamos trazer para cá. A intensidade B, que é aqui do nosso vetor campo magnético ou do campo magnético, ele é um produto vetorial da força com velocidade, que para o caso particular, onde o campo e a velocidade são perpendiculares, a gente calcula por aqui, certo? Então, como eu falei para vocês, para essa força magnética aqui, ó, ser diferente de zero, essa velocidade dessa partícula lançada nesse campo tem que ser o quê? Perpendicular. E como é que eu acho o valor desse campo? É justamente a força magnética dividido pelo módulo da carga, como nós vimos o sinal não vai importar, vezes a velocidade com que essa carga é lançada nesse campo, fechou? E aqui, pessoal, só para a gente ver, olha só, campo magnético em Tesla, força magnética em Newton, carga elétrica, né, em Coulomb, e aqui a nossa velocidade da partícula, nesse caso em metros por segundo, fechou? E aqui, pessoal, olha só, sabendo aqui cada ente dentro dessa fórmula, vamos ver o que acontece, como eu falei para vocês, só antes de fazer um exemplo, a unidade aqui que nós vamos adotar é o Tesla, ok? Entendido o Tesla, né, devido à junção de todas essas unidades aqui. Então, campo magnético, Tesla, ok? E aqui um exemplo, olha só para a gente colocar aqui, um Tesla é a intensidade de um campo uniforme que uma partícula eletrizada com carga de um Coulomb se move com velocidade de 1 metro por segundo perpendicularmente ao campo magnético quando ela é submetida aí por uma força magnética de 1 Newton, né? Então isso aqui é para representar o valor do Tesla, tá, pessoal? E aqui, ó, um gráficozinho mostrando que a força magnética ela é perpendicular
a velocidade. E aqui também, esse cara aqui, ó, ele está entrando, então vai ser perpendicular a essa velocidade aqui. Ok? Entendido isso? E aqui, pessoal, veja só. Se a carga ela vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, a velocidade dessa carga no campo vale 3 vezes 10 a sexta metros por segundo e ela interage aí com uma força magnética de 60 newtons. Qual a intensidade desse campo? Bom, já está todos os dados aí, a gente pode substituir, ó, força, a carga, a velocidade. Multiplica, né, tá ali, olha só. Multiplica aqui, conserva a base e soma o expoente, mais com menos aqui nesse caso, olha só, vai dar 0, né? 10 elevado a 0, 1. E nós dividimos aqui, nesse caso eu vou ter o quê? 10 Tesla, né, pessoal, de intensidade de campo magnético, fechou? E aqui também, olha só, se eu tenho uma carga aí que se move em qualquer direção, se a velocidade da partícula eletrizada formar com o vetor indução magnética um ângulo θ qualquer, que seja diferente de 0, né, ou 180, podemos determinar aí os componentes de V na direção perpendicular, tá? Então aqui, ó, V é a velocidade, né, nesse caso aqui, direção paralela, ok, pessoal? Só a nível de informação aqui esse desenho. E aqui, para fechar, olha só, se a nossa velocidade ali tem a mesma direção, não provoca o surgimento de força, já falei para vocês. Tá bom? Mas a componente, sendo perpendicular a B, faz surgir uma força magnética, como foi falado também. Tá bom? Como foi falado também aqui para vocês, ok? E aqui a gente conclui, né, nesse caso aqui, se a velocidade é nula, força magnética nula. Se a carga é nula, a força magnética também. Se o ângulo for 180 aqui ou for 0, ou seja, na mesma direção, também força magnética nula. E aqui, se for 90 graus, eu vou ter o quê? A força magnética é o campo, vezes a carga, vezes o quê, pessoal? A velocidade. Entendido isso? Fechou? Galerinha, fica comigo que na próxima aula tem revisão e também tem resolução de exercícios para vocês, tá? Tchau, tchau.